Olá, eu sou o Gabriel Macarello. E eu sou Maria Paula e você está no Encontro Marcado. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um filme que, para mim, de fato, é um dos filmes mais bem feitos da face desta terra. É um dos meus filmes favoritos. Não, brincadeira, exagero, mas é um dos meus filmes favoritos. De fato, ele é um dos meus filmes favoritos, sim. Lembro que no tempo que a gente namorava, lembra? Sempre deu um DVD do filme. Não lembro, não. Não lembro, tá bom. Mas o filme, de fato, ele é um filme britânico, tá certo? Com atores britânicos, num cenário britânico, tô brincando. De fato, ele é muito bem feito, assim, o tema, ele é muito bem construído e eu me lembro que quando eu assisti pela primeira vez, uma das coisas que me fez gostar mais deste filme é o fato de que ele não tem, assim, zero, nenhuma semelhança com os filmes hollywoodianos, né? Assim, aquelas comédias românticas que tem uma grande paixão no início, vem um grande drama no meio do caminho, um grande segredo descoberto, o cara faz alguma coisa horrível, a mulher tem alguma coisa horripilante na história, eles se afastam e no final eles voltam, perdoa e é maravilhoso e amor por Deus, né? Feliz para sempre. Esse é o enredo de todas as comédias. Você quer saber de que se trata qualquer comédia romântica da face da Terra, é isso. Paixão, drama enorme, né? Uma grande assim, dificuldade pela qual o casal tem que passar e depois se resolve tudo e feliz para sempre. É isso. Todas as comédias românticas seguem esse mesmo enredo, né? Mas quando nós assistimos a este filme, cujo nome é Questão de Tempo, nós não vemos isso. De fato, Questão de Tempo é um filme que leva bastante a sério a proposta a qual assim, o diretor se impôs quando ele que desejou realizar esse filme, fazer esse filme, que é de fato contar a história de uma vida de tal modo que no final das contas nós tenhamos uma moral bastante explícita, assim, né? As coisas cotidianas, o dia a dia, a família, o trabalho, de fato são mais extraordinários do que qualquer outra coisa na face da Terra, né? E isso é a beleza da coisa, porque a vida é mostrada de uma maneira profundamente bela, recheada de amor e que deve ser vivida com toda a intensidade nesse sentido, né? Mais profundo da coisa, né? Não a intensidade naquele sentido afetivo ruim, né? Não me entendam mal, mas esse é um ponto bastante forte desse filme, Questão de Tempo, né? É a vida ordinária, né? A vida ordinária, é isso, é um filme sobre a vida ordinária, é só isso. Existem alguns momentos do filme que a gente pensa que ele vai refletir algo das comédias românticas, né? Mas no fundo ele não reflete em nada, assim, né? Tem uma cena no meio do filme em que o personagem principal, Tim, ele se encontra com uma paixão de verão, assim, de alguns anos atrás, né? De alguns anos antes. E aí ela o toma pelo braço, leva, eles jantam, conversam, e aí ela para com ele na porta do apartamento, né, e diz pra ele, né, como que, olha, o apartamento é muito bonito por dentro e tal, né, dá uma cantada nele, assim. Ele já estava comprometido. E ele estando comprometido, exato, e a gente olha pra situação e fala, meu Deus. Ferrou, Agora vai. Vai ter a traição, não sei o quê, você já pensa. Exatamente, quando na verdade não tem, ele olha pra ele e fala, que legal, muito obrigado. Boa noite, e vai embora. Assim, Preciso fazer uma coisa, exato. Nós vamos comentar disso daqui a pouquinho, né? Aguenta aí essa ansiedade. Mas o fato é que essa cena é a única que dá a entender que poderia acontecer alguma coisa semelhante àquela estrutura, né, do cinema hollywoodiano, das comédias românticas, mas não, de fato não acontece absolutamente nada disso. Ele segue a vida, é uma vida normal, ele se casa, tem filhos e assim por diante, né? E tem de lidar com as realidades corriqueiras da vida. Esse é o grande ponto do filme. Mas é fantástico, ele é muito bem feito, porque ele é um filme cujo diretor, cujo roteirista, eles fizeram questão de fazer com que parecesse uma vida de qualquer um, assim. De fato, o personagem principal, ele não é um mega galã, né? Como qualquer outro filme. Nem um pouco. No início do filme ele começa dizendo sobre si mesmo, né? Eu sou esse. Alto demais, magro demais, ruivo demais. Ele coloca características sobre si, assim, é um personagem assim, comum,
Ele tem uma feição esquisita mesmo. Exato. Esse ator é assim, ele tem uma cara meio esquisita. Uma cara estranha. Uma cara meio nerd, meio, sei lá, meio esquisito. Meio assim. estranha, exato. É curioso porque ele fez também essa nova trilogia do Senhor dos Anéis. Ele está presente como um dos generais do exército, dos Sith, né? Enfim, da força do mal lá. Mas assim, ele é o típico cara que você assim, olha e você fala, com certeza você conhece alguém daquele jeito na sua vida, assim. E se você não conhece, porque você é esse cara aí. Assim, ou você já estudou com alguém que parece muito com ele, você tem um primo que parece com ele, ou sei lá, ou você é ele mesmo. No fundo é um sujeito muito comum, assim, muito comum. Completamente comum. Completamente comum. Tipo, meio sem sal, que não chama muita atenção, assim, tipo... Exatamente. Ele talvez chame um pouco de atenção só pelo fato de ser ruivo, mas isso nem acontece na cidade dele, porque mas é interessante, ele é inglês, exato. Então, tipo, o que mais tem é gente ruiva, né? Exato. Mas é interessante também porque nesse ponto a gente tem uma diferença entre os outros filmes hollywoodianos, assim. Ele não é aquele total contraponto do galã. Ele não é aquele nerd esquisito que todo mundo olha e rejeita e tal. Não é. Não, ele é tipo normal. Ele é realmente um sujeito normal, assim. Normal. Não tem nada de extraordinário nele, assim. Nada que você olhe e fala, cara, esse cara se destaca na multidão. Não, de maneira nenhuma. Ou porque ele é tipo, uau, mega inteligente e tal, diferente. Exato. Não. Ele é aquele famoso, não faz lixeira. Não faz lixeira, exato. Tá ali, tá de boa, tá vivendo a vida dele. Exato, né? tem um bom trabalho. E por isso que é fácil da gente se identificar, na verdade. Exato. Com o personagem, né? A gente fala, não é ninguém muito fora da realidade, então... Apesar dele ter uma condição que é fora da realidade, mas ele é absolutamente normal. Absolutamente normal. E aí ele já começa o filme se apresentando desse modo, né? É um sujeito muito comum. E vejam que quando ele começa o filme, existe logo de cara, logo de início, vou fazer diferente dessa vez, vou falar logo. E aí uma questão bastante assim, diferente de tudo que se possa imaginar, em que ele é acordado pelo pai num dia, né, no ano em que ele faria 21 anos, né? E aí quando ele vai fazer 21 anos, o pai dele conta um segredo sobre todos os homens da família. A partir dos 21 anos, todos os homens da família têm uma mesma característica. Eles têm a capacidade de voltar no tempo. E apesar de você escutar isso com certa estranheza, de fato, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu vi isso e falei, assim, não, vai ficar esquisito o filme. Vai ficar estranho. Parecia uma coisa assim, absolutamente fora da realidade, assim. Um sujeito comum, esquisitinho e tal, tem poderes. Uau, o filme vai ser um filme. Vai virar super-herói. Vai virar super-herói, qualquer coisa assim. Vai virar uma coisa estranha, sei lá. Mas não, no fundo, na verdade, não. O pai dele conta um segredo pra ele e ele fala, meu Deus, mas como é que isso vai? Ele fala, olha, evidente, assim, só que tem algumas regras e algumas características. Esse tipo de poder não é bem como você poderia imaginar. Do tipo, você não vai, de maneira nenhuma, poder voltar no tempo para um lugar onde você nunca esteve. Você não pode, por exemplo, matar o Hitler ou dormir com a Helena de Troia. Não dá, não é possível. Você não pode voltar, essas são as falas do pai dele para ele, né? Isso não é possível, de maneira absoluta, né? Não tem como voltar no tempo para além daquilo que você tenha vivido. Você só pode voltar para pontos específicos da tua própria vida, né? E essa é uma característica interessantíssima, porque impõe uma regra muito forte a coisa, né? Dá uma limitação aos poderes dele e colocam numa classificação um pouco mais real, assim, até, né? Assim, é evidente, é absolutamente irreal, não tem como, não é nenhuma, né? Pelo amor de Deus. Mas colocar uma possibilidade de realidade significa dizer que visitar a própria vida é algo que todo mundo faz nesse sentido, entende? Ele só tem a capacidade de visitar a própria vida estando presente mais uma vez em um momento em que ele esteve, entende? Ou seja, é uma realidade que toca diretamente na faculdade do imaginário. E esse é um ponto importante. Sim. Né? É o modo como ele lida com a própria memória, com a própria imaginação, com os aspectos que dizem respeito à própria biografia, né? A construção da própria personalidade. E isso é um aspecto importante, ou seja, à medida em que você volta no tempo, você volta na tua própria vida. À medida em que você volta na tua própria vida, você está construindo quem você será. Sim. Deixando uma espécie de legado em relação a quem você é, né? Sim. Puxa, isso é fantástico. Sim. Aí tem uma espécie de limitação já um pouco mais profunda nesse sentido, né? Não é um negócio tipo um filme do Harry Potter aqui, sei lá, são 3,
acho que é o 3. Não, Prisioneiro de Azkaban. Que gira o tempo lá e aí volta. Só que assim, você tá vendo você naquele tempo que você já viveu. Tipo, nada muda. As coisas acontecem do mesmo jeito. Você pode interferir uma coisa ou outra, assim. Exato. Mas tá ali, tipo, não é você com a sua liberdade podendo mudar aquilo ali, não. Vai ser esquisito, não podem ser vistos, né? Que pode dar um super problema ver e tal. Enfim, não é nada disso, não é um negócio futurista, blá, blá. Não, é isso, é mais aqui, né? Exato. Na cabeça do que outra coisa. Exato. Né? E aí tem um ponto interessantíssimo, em que o pai dá um conselho para ele, né? Ele pede um conselho para o pai do modo como ele lidaria com aquela situação. E ele diz, olha, o mais evidente é o dinheiro, né? Vamos enriquecer, ora. E aí o pai diz para ele, fala, é muito óbvio, você veja o tio aqui, né? Seu tio não sei quem. Ele morreu sozinho. Você vai buscar esse tipo de coisa, no fundo, você vai perder tempo e vai acabar morrendo sozinho, né? Você precisa de algo mais emocionante, algo que de fato vale a viver. Você precisa utilizar esse dom para algo que vale a pena viver. E aí ele para por um instante, assim, e compreende, para mim sempre foi o amor, né? As questões do amor. As questões do amor, exato. E aí, no fundo, ele diz uma frase que é bem assim, de acordo com o Rasta, bem, você só quer uma namoradinha. Ele diz o seguinte, né, pra mim seria bom ter uma namorada, né? Ele fala assim, né? No fundo ele fala isso. Ele fala isso, assim, o pai dele entende a coisa no sentido mais profundo, né? Ele diz, bom, agora a coisa ficou séria. Mas de fato, quando ele diz isso, assim, você imagina junto com o Rasta, assim, gado demais. Vocês só querem uma namoradinha, cara, impressionante. Ele poderia realmente ficar na parte superficial, né? De tipo, só vou, tipo, sem compromisso, várias mulheres e tal. Exato, posso voltar no tempo, dane-se, né? Nunca vamos saber, né? E no fundo, não é sobre isso. Não é sobre isso, exato. Existe uma realidade muito mais profunda aqui. Existe algo que toca a profundidade do amor, né? Que é de fato o amor mesmo, né? Então, uma dedicação. O time, ele, nesse momento, né, que ele conversa com o pai, ele já se demonstra um sujeito, assim, muito mais maduro do que a maioria dos homens, assim, né? Sim. Eu não desejo qualquer coisa, eu não quero alguém para brincar, ou para uma aventura, ou para várias aventuras, né? Como a Maria Paula estava dizendo agora, mas eu quero alguém para dar a vida, para entregar a minha vida, para verdadeiramente amar, para sair de mim mesmo e dar inteiro, né? Existe uma dedicação, uma abertura a dar-se, né? Há uma profundidade muito maior aqui, uma responsabilidade também, né? Você vê isso ao longo do filme também. Você vê que ele é um bom homem, que ele na verdade não é egoísta. De maneira nenhuma. Que ele pensa no outro, né? E é isso, meio... ele é melhor do que a gente consegue imaginar no início do filme, né? Exato. Assim, tem momentos que a gente pensa, tipo... Nossa, por que ele simplesmente não volta? Tipo, dane-se e tal. E não, assim, ele não faz as escolhas mais fáceis, na verdade. Exato. Né? Há uma força interior muito profunda nele, né? Muito grande. Conforme a história vai desenrolando, né? Assim, ele acaba que, pelo destino mesmo, né? Ele, tem lá uma história no verão e tal, mas aí ele entende que o amor, na verdade, não... Não, conta a história, já seria logo em seguida. Assim, porque assim, o que acontece, né? Ele chega lá, qual é o nome da atriz? A Margot Robbie, ela é uma prima do Jimmy, que é um namorado da Kit Kat, que é o namorado da irmã dele. Isso. E assim, ela na verdade é aquela, né? Loura, bonitona e tal, sei lá. É a Barbie, pra vocês terem ideia, né? Exatamente. Que fez a Barbie. Fez o filme da Barbie. E aí, nossa, ele, né? Uau! Meu Deus, Sim. uma deusa, né? Eu quero ela pra mim, né? Exato. E aí, o que acontece? Uma cena engraçada, né? Dele passando protetor solar. Nossa, protetor solar, pelo amor de Deus. Pode passar protetor solar, mas é claro, ele levanta assim, né? Aí o pai dele olha de longe, meu Deus Tipo, do meu céu. Deus. Aí eles guicham, apertam, o negócio para nas costas dela, tudo. Rapidinho É uma já loucura, volta, né? Ele sai correndo pra ir lá no Pra voltar no tempo voltar no e resolver, tempo, né? Exato. pra tipo agir diferente. Deixa eu só terminar de ler. Exato, aí age tá. meio diferente, assim. Aí, nossa, mas você sabe passar protetor solar super bem, ele passando devagarinho. É uma especialidade. Tipo, exato. super controlado, né? Claro, que ele já viveu aquela situação. É engraçado tudo errado. porque nesse momento a gente sempre vê o pai olhando de longe, assim, né? Em várias cenas distintas, assim, o pai olhando como quem diz, você já fez isso antes, né? Com certeza.
É engraçado porque um pai conhece o filho, né? Assim, Claro. Tipo, eu sei que você já fez uma cagada, tá óbvio, assim, Tipo... você não é desse jeito. Porque quando ele volta, o pai não tá no tempo. Exato. O pai não consegue saber, ele, né? E assim, e aí o que acontece, né? Aí ele vai, assim, apaixonado por ela, né? Aí chega no último dia das férias, 2 meses de férias. No último dia que ela tá passando férias lá na casa deles, ele vai dar tchau pra ela, fala alguma coisa assim, insinua alguma coisa, né? E ela fala, se você tivesse falado comigo no primeiro dia... Deixa pro último dia, quase uma ofensa. Não sei o quê. Né? Aí tipo, tá. No primeiro dia, então, né? Aí ele vai, sai, volta os 2 meses e vai falar com ela no primeiro dia, na primeira noite. Aí ela, vamos ver como vão ser as férias, fala comigo no último dia, tipo. É completamente diferente do que ela tinha acabado de falar, que ela não sabe, né? Mas assim, aí nisso ele já vê que não tem jeito, né? Ele espera passar e não adianta, ela vai embora das férias, não tem nada. Então, assim, com isso ele já tem a primeira lição, né? Assim, de que não adianta. Ele pode até ir, voltar quantas vezes ele quiser. Ele nunca vai fazer uma pessoa amar ele só porque tá voltando o tempo, né? Ou porque tá tendo um certo controle da situação, porque ele vai entender a pessoa, vai conversar com ela sobre tudo aquilo que ela quer, vai falar tudo que quer ouvir. Não adianta. É aquela história de sempre, desde do Aladim até, né, tipo, o gênio da lâmpada, né? Não adianta, assim, as questões do amor não pode controlar, não tem como. Exato. Né? Elas dizem respeito à liberdade, né? E não pode controlar como se a pessoa que ama não pudesse lidar com o amor. O amor é uma decisão, mas esse é o ponto, ele é uma decisão livre da pessoa que ama. Ou seja, ele não poderia fazer ninguém amá-lo de maneira nenhuma. É impossível. E ele diz isso, né? Assim, nem todas as viagens do tempo do mundo fariam alguém te amar, né? Sim. Não dá, é impossível. De fato, não tem como. Uma das características essenciais do amor, para que seja verdadeiramente amor, já são colocadas aí. Sim. De fato, o filme logo de cara deixa isso muito claro, assim, né? O amor, para que seja amor, ele precisa ser livre. O amor é necessariamente livre. Se não há liberdade, não há possibilidade de amor. E por que não? Porque se você está sendo obrigado, você não tomou uma decisão de se entregar ao outro, entende? E isso sob 2 aspectos distintos, né? Tá claro que, veja, o outro não pode te obrigar a amá-lo, mas também você também não pode dizer que ama se os teus afetos são que estão, né? São aquela realidade que estão controlando a situação. Porque os afetos, de algum modo, também escravizam e nos tiram a liberdade, né? Sim. E esse é um tema muito interessante. Percebam só, acontece isso com a comida. Nós comemos mais do que nós sabíamos que deveríamos comer. Acontece isso com, a bebida, acontece isso com as séries que você assiste, acontece isso com os Reels que você fica vendo no Instagram, acontece isso com o tempo que você dorme e acontece isso com os relacionamentos. Né? À medida em que você se deixa levar pela paixão, no momento em que você se relaciona com uma outra pessoa e você não, calma. É evidente, está muito claro que alguma coisa ali vai dar errado, porque não é uma decisão livre, independente do afeto que está te impulsionando, porque o afeto ele tem uma realidade bastante peculiar, assim. O afeto, para que ele exista, ele precisa de um estímulo externo, ou seja, a outra pessoa, ela de fato estimula em mim aquele sentimento que eu tenho por ela. Não é possível que eu sinta qualquer coisa pela outra pessoa, que eu me incline a ela, que eu seja afetado por ela de algum modo, se ela não tiver os estímulos próprios para gerar esses afetos em mim. É interessante isso, né? Ou seja, a outra pessoa precisa ser bela, precisa ser virtuosa, precisa ser, atraente, precisa ser inteligente, precisa ser... Entende? Ela precisa ter certas qualidades que me atraiam de algum modo, afetivamente falando, e isso precede a decisão num nível espiritual, num nível mais elevado, né? Porque isso é imediato, né? Não tem controle. O afeto é chamado por primeiro nesse sentido, né? Mas se eu não consigo como que colocar o afeto de lado para, independente dele aqui, tomar uma decisão e dizer, não, eu amarei essa pessoa de maneira livre, né? Eu quero amá-la, a coisa com certeza vai dar ruim, né? Sim. Veja que existe uma necessidade de liberdade de si mesmo, né? E a gente acaba vendo que isso acontece depois. Sim. Porque assim, ele aprende isso, né, naquele momento e tudo mais, e aí depois disso ele vai logo, se muda para Londres, né, morava numa cidade do interior da Inglaterra,
se muda pra Londres, começa a trabalhar, vai morar na casa de uma amiga do pai, que é um cara muito doido. Harry, escritor, né? Diretor de peça de teatro, escritor e tal. E assim, ele mora sozinho numa casa, um cara muito, assim, muito doido. Completamente pirado. E aí ele começa a trabalhar, e aquela vida, tipo, comum, né? Assim, trabalhando no escritório de advocacia, tem um amigo que é o único amigo do trabalho, que é um cara baixinho, todo tadinho, esquisitinho. Todo esquisitinho. E assim, ele vai vivendo os dias, tipo, normais, né? Eles são até meio estranhos, né? Tem o Rory, estranho, que trabalha com ele. Tem o Jay, doido. Doidinho. Que a irmã dele, num determinado momento do filme, diz o Jay é aquele que tem o cabelo que parece Muppet. Ele é bem doidinho. É bem doido, completamente Mas aí acontece que esse amigo, Jay, ele vai, chama ele pra ir num jantar. Num jantar que é tipo um jantar às cegas, né? Um restaurante que fica tudo escuro, os garçons são cegos, e aí as pessoas vão, né, lá pra jantar e passam horas lá tendo experiências gastronômicas, né, e tudo mais. E não só gastronômicas, como eles são colocados, os dois, né, o Jay e o Tim, numa mesa com outras duas mulheres. E assim, eles não conhecem elas, né? Eles vão conhecer ali as cegas, né? E aí o que acontece é que é isso, assim, é por obra do destino mesmo, que ele acaba se encontrando com ela, com a Mary, né? Que é por quem ele vai se apaixonar realmente. E assim, é legal até pensar que assim, ele não vê ela no primeiro momento. Então, não é que ele vê e ele fala, eu quero conhecer ela porque ela é bonita ou alguma coisa, e aí ele faz alguma coisa pra poder estar com ela. Não. É tipo, às cegas, é tipo, totalmente, ele não tem ideia de quem ela é quando ele começa a conversar com ela, né, porque eles estão na mesma mesa. E eles passam horas conversando lá na mesa e tal, e aí quando ele se interessa por ela, e aí quando ele sai, pergunta se pode conversar quando sair, né, no restaurante, e ele sai, e aí é que ele vê realmente como ela é, né, que é uma mulher comum também. Exato. Ela não tem nada a ver com a Margot e tal. Eu esqueci o nome da personagem. A Rachel McAdams. Não, mas eu esqueci o nome da personagem da Margot. Eu não sei qual é o nome da personagem. Mas assim, ela tem nada a ver com a Barbie, né? Ela é uma mulher comum, assim, bem simples, tava com um vestido, casaquinho na mão, sapatinho, óculos, franjinha, assim. Exato. Bem normal, assim, uma beleza natural, né? Mais uma vez, algo assim de que a gente consegue, tipo, nós mulheres conseguimos olhar pra ela e falar, poderia ser eu, assim, né? Assim, bem comum, bem normal, né? Ela até meio insegura, assim, e tal, a franja é nova, não sei se tá bom e tal. Né? Então, assim, De novo, não é aquele extremo da Betty a Feia, né? Não, nada a ver. É uma moça bonita, Rachel McAdams, né? Ela é bonita, Mas não é ninguém extraordinário, assim, fantástico, né? Sim, uau, maravilhosa, né? Meu Deus, ela é muito linda, tipo, fora da curva, porque ela nem é um tipo de mulher que chega num lugar e, tipo, chama atenção. Sim. Ela vai chamar atenção porque é uma atriz famosa, mas assim, ela não é do tipo, uau, sei lá, nem se ela entrar no tapete vermelho, as pessoas vão ficar, meu Deus, a Rachel. Tipo, não, tipo, nossa, bonito vestido e tal. Diferente, por exemplo, da esposa do Ryan Reynolds, que faz o Deadpool. Não, ela é Deadpool. Como é o nome dela, meu Deus? Não. É a que faz a Serena do Gossip Girl. Ela é maravilhosa, aquela mulher é linda demais, assim. Ela chega em qualquer lugar, com qualquer roupa, você vai ficar assim, meu Deus, assim, ela é linda, mas ela é mesmo. As mulheres, os homens, os cachorros, os gatos, todo mundo olhando pra ela. Porque ela é muito bonita, né? E a Rachel não, é tipo, normal, né? Essa atriz é normal. Então, assim, é legal porque, mais uma vez, não é uma pessoa fora do comum. É uma pessoa normal. Você olha e você fala, né? Poderia ser eu ali, né? Sim. Tá tudo bem, né? Eu me empolguei, né? Mas porque ela é muito linda mesmo. Empolgou. Ela é muito linda. Fala aí nos comentários se ela não é linda. Ela é linda. Mas ela é muito bonita. Então, assim, o que acontece? E ela é mais bonita ainda porque ela é casada e tem 4 filhos. E assim, isso é o mais legal. Um casamento bonito. Isso é o mais legal, né? Porque ela é uma pessoa comum. Apesar dela ser muito bonita. Então,
assim, então voltando pro filme, né? Então assim, Mudamos o assunto, agora nós vamos falar. Aí ele pega o sobre- telefone dela e tal, beleza, normal, ok, a gente pode se falar, tá. Meu Deus, tipo assim, apaixonado por ela, tipo assim, pronto, encontrei o Exato. amor da minha vida, Ao longo né? do filme ele vai narrando, né? Ele é um personagem, mas também é um narrador. Ele vai narrando, né? Dizendo que aquele foi um acontecimento extraordinário, de fato um dia único, peculiar e tal, mais feliz, não sei o quê. Não, é bem legal, assim. Só que aí ele chega na casa onde ele tá morando com aquele diretor doido, e foi a estreia da peça dele, e foi um total fiasco. O cara tá, assim, desolado, triste, Bebendo, xingando, bebendo. Porque um dos atores principais simplesmente teve um branco, o maior branco da história. Meia hora lá no palco, tipo, em silêncio. Parado, olhando. Esqueceu a fala principal que terminava a peça, sei lá. Tipo, assim, pelo amor de Deus. E aí, ele não pensa duas vezes. Ele pega e ele volta no tempo. Pera aí que eu vou resolver. Ele volta no tempo, vai lá na peça, fala com o ator e tal, acha que é um... Não adianta, de novo, volta de novo. E aí, por fim, a solução dele é ele ficar com as falas, assim, mostrando pro ator na coxia, pro ator falar o grande finale lá do negócio. Uau, sucesso total. Vai pro coquetel depois da peça, todo mundo elogiando. O cara feliz da vida, tipo, meu Deus, eu sou magnífico. Os críticos amaram e tal. Uau, incrível. Tipo assim, é bonito porque ele faz aquilo, ele se importa, né? Se porque importa. o cara apesar de o cara ser assim... desprezível. Exato. Assim, desprezível. Exato. Eu tratei ele muito mal. Mas ele tem um senso de gratidão muito forte, né? Apesar de tudo, tipo, ele me cedeu a casa dele, né? Eu vou ajudá-lo. E aí, é interessante como essa atitude dele, não só a forma como ele trata ele, faz com que depois eles se tornam muito amigos, mesmo depois que ele para de morar lá. Ele assim, nossa, vai pra festa de aniversário da filha, dá presente pra filha, ele se importa com eles depois, do jeito dele meio desprezível, mas assim, você vê que não é indiferente pra ele depois a vida do Tim, né? Isso é muito legal também. Mas aí ele vai lá e pega o celular, lá no coquetel, todo feliz da vida, pra procurar a Mary. Aí nessa hora você fica tipo assim, não, pelo amor de Deus, tipo assim, ele é burro ou o quê? É claro que não vai ter o telefone dela, meu filho. Você voltou no tempo, é a mesma noite, você não foi no jantar, você não conheceu ela, não sabe quem você é, você não tem o telefone, né? Porque não é um negócio de o que tá com ele, das coisas fica com ele, não, é só a cabeça dele que continua. Só, é a única coisa que continua, que vai, digamos assim, se aprimorando com o tempo, é a mente dele, é a cabeça dele, o cérebro, né? Porque o resto, tipo o corpo, tudo isso né, de acordo com o tempo. E aí, tá bom, aí vai lá, aí ele vai no restaurante, corre, tenta ver se consegue o telefone dela, não tem telefone porque ela não fez reserva, então ela só chegou e foi no restaurante. Então não tem nenhum celular, nada que possa, né, saber. E aí ele fica, tipo, profundamente desolado, triste e passa, assim, dias desse jeito, né? E mais uma vez você fica, né, você assistindo o filme, egoísta como você é, assim como eu, com certeza você vai fazer assim. Cara, por que ele simplesmente não volta no tempo, vive de novo a noite do jantar e dane-se a peça do cara? Ou então só fala pra ele, passa as falas com os seus atores, porque, né, vai que eles esquecem a fala, sei lá. Poderia não adiantar, né, tudo mais, mas assim... Mas você pensa, tipo assim, dane-se o cara, tipo, resolve a tua vida, né, deixa o cara... Em momento nenhum ele pensa em fazer isso. Sim. Ele não pensa, então realmente você vê que, assim... Primeiro que ele não fica jogando com isso do tempo, já nessa altura na vida dele, né? Ele não fica jogando com isso. E também não é que ele pensa de, tipo, dane-se o cara, então, que ele não tenha sucesso na vida e eu vou ter o meu sucesso aqui. Não. E aí tá bom, aí ele passa lá os dias e tal, até que no jornal aparece alguma coisa de uma exposição de arte. Kate Moss. Kate Moss, isso. Da Kate Moss e tal, e ele lembra que ela conta pra ele no jantar que ela é super fã da Kate Moss. Gente, ele simplesmente passa a semana inteira, o dia inteiro sentado naqueles banquinhos de madeira de exposição, esperando pra ver se ela vai aparecer. Porque assim, não
não tinha nenhuma informação sobre ela, realmente, nem onde ela trabalhava. Ele sabia alguma coisa do trabalho, mas não onde ela trabalhava. Acho que ele sabia que ela era editora de livro, né? Já não me lembro. Mas assim, não tinha muita informação sobre ela, então como que ele ia encontrar, né? Ele joga com destino de novo. E ele vai e passa a semana inteira. E aí até que um dia ela aparece. Só que é engraçado, né? Porque ela não conhece ele. Mas ele sabe quem ela é, né? Então ele chega, parece um doido, assim, fala, não sei, você é a Mary. Tipo, como assim? Né? Você tem cara de Mary. Tipo, cara de Mary? Você... minha mãe chama Mary. E parece sua mãe? Não! Tipo, sabe assim? Então ele vai loucura. dando uma mancada, assim, ela fica tentando se esquivar dele, até que ele consegue sentar pra lanchar com ela e com a amiga doida dela lá. E aí, do nada, para a infelicidade dele, surge um cara que ele descobre lá que é o namorado dela. Namorado. Exato. Uau! E agora? Ou seja, foi questão de dias. Sim. Dele não ter conhecido ela no jantar, porque ele não foi, né? Porque escolheu ajudar o cara por questão de tempo, por questão de dias. Ela acaba conhecendo outra pessoa e começa a namorar. Aí, nossa, ele fica transtornado, então ele começa a fazer várias perguntas, porque para ele poder construir na cabeça dele onde foi o momento que ela conheceu ele, quanto tempo que eles estavam namorando, como foi que eles se conheceram, para ele tentar impedir e conhecer ela antes. Né? Se ele voltar para onde ele estava e ir lá. E aí de fato ele consegue, né? Ele vai. Ele vai até a festa, se encontra com ela, né? Só todo mundo pela sua cara que tu tá odiando a festa e tal. Porque lá no lanche ela havia falado, né? Uma festa do qual ele me resgatou, uma festa horrível e tal. E ele fala várias coisas da Kate Moss. Chega lá dizendo, falando que adora Kate Moss e tal, que Kate Moss é isso, aquilo, e tal. Tudo que ela tinha falado, Tudo que ela tinha falado. Então ela fica tipo... Eu penso exatamente isso. Claro, né? Você pensa mesmo. Exato, eu tirei exatamente da cabeça, né? E acaba que eles vão então para um jantar, e é bonito, passam a noite conversando, né? E dali em diante iniciam um relacionamento. Não, tudo bem, pode falar. Um relacionamento bastante, na verdade, assim, bastante estável, né? Então, eles iniciam um relacionamento e é bonito como quando eles começam um relacionamento, agora nós começamos a ver a coisa de uma maneira assim, distinta, né? E nesse momento é o momento em que a coisa fica absolutamente distinta de qualquer outra comédia romântica, né? Sim. Então ele começa a se relacionar com ela e aí, parêntese, é um filme pagão, então não esperem. Claro. Então eles moram juntos e tal, né? E aí a partir desse momento nós vemos então o ápice, assim, o grande drama, que seria o grande drama do filme, né? Que não tem outros momentos, mas esse é um ponto forte também, que é o momento em que ele então vai ao teatro, recebe um convite, né? Tem 2 convites para uma peça de teatro, num sábado à noite. Ela não quer ir. E aí ela não quer ir, ela quer descansar, e aí ele fala, né? Onde é que eu vou encontrar alguém livre no sábado à noite? Evidente, encontra o Rory, né? Que é o esquisitão lá que trabalha com ele. Tadinho. Pois é. E aí eles vão na peça de teatro, quando a peça termina ele vê de longe, né? A Margot Robbie lá, aquela moça que ele havia sido apaixonado durante algum tempo. Nesse momento, assim, a gente pensa uma possibilidade de algo dar errado, né? Então ele vai até ela, conversa uma vez, aí volta no tempo, porque deu tudo errado, vai de novo, volta no tempo, aí ele desiste, né? Mas deixa ele pra lá, não vou falar pra ninguém, vamos embora. E aí dá errado porque ele dá uma mancada, ele diz uma coisa assim que, enfim, assista o filme, de verdade, é engraçado. E aí então ele tá saindo, indo embora junto com o Rory, e dali a própria Margot o enxerga, né? O vê ele de longe, vai até ele, Tim, não sei o que e tal. E aí conversa um pouco com ele, assim, né? E precisa ir embora e tal, e sai. E aí quando ele começa a caminhar para ir embora junto com o Rory, ela vai atrás dele e fala, dispensei minha amiga, vamos jantar. Então ele pega ele, vamos jantar. E aí eles vão jantar e conversam, tem assim uma noite agradável, na verdade, né? Tem um bate-papo e ela pede para ele levar ela em casa, né? Tem o apartamento onde ela estava hospedada. Sim. Ele vai até lá e fala, puxa, bonito lugar, né, e tal. Aí ela diz, lá dentro é mais bonito ainda, né? E aí ele... Barbie. É verdade, ele olha pra ela assim e... tá bem, mas eu realmente preciso fazer uma coisa, tchau. E ele vai embora. Você pensa, tipo assim, nossa, pronto, ele vai entrar
vão fazer um monte de coisa, ele vai trair ela, vai, nossa, Exato. pelo amor de Deus. Na verdade, não acontece Esse é o nada momento disso. do grande drama do filme. Aí vai ter o dilema, com quem fico, Não. com quem não fico, discussão, trair, depois perdoa e acabou. Não é isso, não tem Não. nada disso. Assim. Ele vai embora, correndo pra casa, e quando ele chega em casa, ele pede a Meryl em casamento. É forte isso, né? Assim, porque ele realmente olha para aquela coisa como quem diz. Veja, ele reafirma aquilo que desde o início ele já havia tratado, né? Assim, o amor para ele não é uma aventura, entende? Eu não quero algo que seja instável, eu não quero uma noite, eu não quero uma brincadeira, eu quero amar, eu quero me doar inteiramente. Porque entende, ele poderia ter uma noite de amor com ela, voltar no tempo e não ter. E aquilo não E acontecer. aquilo não aconteceu. E, Exato. tipo, nunca ter que lidar com o fato de ter traído. Claro que assim, Ele moralmente também, falando, sim. ele com ele sim, mas não da outra saber, né? E nem na outra. E nem da mulher. Ele poderia fazer isso. Ele tem isso nas mãos dele, mas ele escolhe não fazer. Exato. E ele volta pra casa e pede a Mary em casamento, assim. É, assim, atestando, né, a coisa, assim, eu quero algo sério mesmo, real, assim, né, um matrimônio, um amor, uma dedicação inteira um ao outro, né. De fato, eles se casam, né, e logo já tem filhos, assim, né, de fato, na verdade, ela estava grávida, né, quando Eles se casam. descobrem que ela estava grávida. Exato. Eles descobrem que ela já estava grávida e aí então vem a primeira filha, o matrimônio, né, o casamento, e aí a coisa começa numa crescente, assim, né, de fato, de responsabilidade pela casa, pelos filhos, a educação, ter de lidar com uma notícia, assim, absurdamente triste, que é a notícia da doença do pai, É né, verdade. que chega em pouco tempo, eles descobrem que o pai tem câncer e tem algumas semanas, né, pouco tempo de vida. Depois nasce o segundo filho, né? E aí o pai vem a falecer depois do nascimento do segundo filho. Sim. E aí a irmã sofre um acidente de carro terrível, né? Ela tinha um namorado, Jimmy, que era primo lá da Margot Robbie, e que ele era um sujeito assim desprezível de fato, né? Ruim pra ela Sim. e tal. Então ela vivia bebendo, largando os empregos, um relacionamento horrível e etc. E acaba que ela bebe muito depois de uma briga, sai de carro, bate o carro, assim, e vai parar no hospital, né? Uhum. Essa é uma cena forte, né? Que o Tim tem diante de si, assim, meu Deus, como é que eu vou resolver a situação? De fato, ele volta no tempo com ela, pro dia em que ela conheceu o Jimmy, É porque né? não adianta, o problema dela era ter conhecido Ter esse conhecido rapaz. esse... no fundo, na verdade, nem era esse o problema. Só que ele só nota isso depois, É, né? ele acha no primeiro momento Ele acha que era esse o problema. E de fato, assim, o filme não deixa nada a entender, mas a atitude posterior ela é muito mais condizente com a realidade dos fatos do que outra coisa, porque Sim. não tê-lo conhecido não faria com que ela fosse diferente. Aham. Faria com que ela, assim, simplesmente encontrasse um outro sujeito, talvez tão desprezível quanto ou pior. Que é o que acontece, né? Exato. Muitas vezes. Que é o que Tipo, acontece na vida realidade, mesmo, na né? vida real, exato. Assim, às vezes a gente impede que tal pessoa tenha contato com outra pra não ser de tal jeito, mas no fundo é isso, ainda mais a gente tentando controlar, né? Assim, Exato. isso me lembra uma coisa muito engraçada, me lembra uma coisa pessoal, mas assim, me lembra de quando eu, jovem, né, assim, já tinha feito algumas burradas na vida, então eu não queria que os meus irmãos fizessem as mesmas coisas erradas que eu fiz, né? Então, óbvio, você como irmã mais velha, você tem aquele instinto protetor, assim, que é quase sufocante, né? Você quer que a pessoa fique estática e só faça o que você mande pra que nada de ruim aconteça com ela. No fundo, é um pouco isso que irmãos mais velhos querem fazer com os irmãos, né? E eu me lembro de um carnaval que os meus pais viajaram e a gente ficamos os 3 sozinhos no Rio de Janeiro. Nossa, e foi assim, pra mim, assim, aquele momento foi muito difícil pra mim, porque assim, eu queria controlar, eu não queria que meu irmão fizesse nem isso, nem aquilo, nem que ele fosse com a namorada, sei lá, pra Deus pra onde, eu queria saber onde ele estava, eu queria controlar ele o tempo inteiro, porque eu não queria que ele fizesse nada de errado, assim, e a minha mãe falou assim, Maria Paula, deixa ele tá me falando aonde ele tá, tipo, você é irmã dele, você não é mãe dele. Não entendi, mãe, mas eu não quero que ele faça as coisas erradas que eu fiz. E ela falou assim, mas não tem jeito, tem coisa que a gente não consegue impedir. Tipo, às vezes a pessoa tem que fazer o erro. Assim, tem que errar algumas coisas por ela mesma, né? Não tô falando que, tipo, dane-se, deixa errar e tal, não é isso. Mas assim, tem certas coisas que mesmo que eu pudesse entender, tipo, controlar, como se eu pudesse, né, controlar de alguma forma, tipo, como um olhar de fora e e fazer os caminhos para que fosse de um jeito... eu ia estar impedindo a liberdade dele até de aprender
as coisas. Talvez ele não precisasse aprender com os mesmos erros meus, nem com alguns erros dele. Talvez ele aprendesse sem erro nenhum, mas ele precisava aprender mesmo e não ser manipulado, controlado como um boneco, né? Exato. Então, assim, no fundo, o que acontece com o Tim é um pouco isso. Claro, ele é um irmão mais Exato. velho, então o que ele quer? Ele quer proteger a irmã, então, assim, vou tirar essa pessoa da vida dela, porque esse cara... Mas não, assim, ela poderia do mesmo jeito. Não é por isso que ele volta atrás. Ele volta atrás, na verdade, por algo que é muito bonito, que apesar do filme ser um filme pagão, tem uma mensagem muito legal sobre a concepção, o sentido, né, assim, a vida mesmo, assim. Por quê? Porque o que acontece? Quando ele faz isso de voltar pra irmã não conhecer esse cara, ele volta antes do nascimento da filha, da primeira filha. E aí, quando volta pra história comum, que é o dia do aniversário da filha, quando ele chega, não é a filha, é tipo um filho. E aí ele fala com o pai, né, tipo, indignado, e ele fala... Um espermatozoide é só aquele ali no momento da concepção, tipo assim... Você muda qualquer coisa antes. Se você muda vai ser qualquer outro. coisa antes da história, vai ser outro. Cara, isso é sensacional! Você fala assim, meu Deus, é muito bom, porque assim, o diretor não precisava ter feito isso. Ele podia ter ignorado isso de alguma forma, né? Tipo, dane-se. Mas não, assim, nesse momento é muito legal, porque tem essas duas chaves que viram, assim, né? Uma de... A pessoa é única, Sim. Não tem jeito, tipo, se você muda alguma coisa, vai ser outra. Então, aí a gente para pra pensar, né, se por questão de tempos, de dias, de horas, de anos, talvez, na nossa vida, as coisas poderiam ser completamente diferentes. Sim. Né? Eu poderia não ter conhecido o Gabriel, eu podia ter ido pra Irlanda, trabalhado na Irlanda e feito o que eu queria fazer lá na Irlanda, se não fosse a pandemia, se eu não tivesse ficado... Então, assim... Tem tantas coisas que poderiam ter sido diferentes, sabe? Tu imagina, a gente não ia casar, as nossas filhas não iriam existir. Por quê? Porque as nossas filhas só existem porque elas são nossas filhas, né? Então, assim, às vezes até erros que a gente comete na vida, sei lá, não sei, coisas que a gente pode pensar, sei lá, vou expor aqui os meus pais, mas assim, os meus pais, minha mãe engravidou antes de casar, né? Foi isso que aconteceu. Se a minha mãe tivesse, tipo, não, então, sei lá, né? Se ela não tivesse foi um erro, mas foi um erro que, por isso que eu tô aqui, entende? Tipo, no sentido de que se ela, sei lá, tivesse abortado, cruzes, né, assim, ela poderia ter feito isso, não era existem possibilidades, tão católica assim, né, ou se, sei lá, se eles tivessem talvez esperado tudo direito, talvez, quem sabe se seria eu mesmo ou não, tipo, ninguém sabe no fundo, né, porque a pessoa é única, né, não tem jeito. Ainda mais quando se trata de algo fisiológico como espermatozoide, né? Que, tipo, é algo que é uma produção constante, né? E mais do que isso, né? No fundo, tem uma frase tem uma fala do Viktor Frankl que ele diz o seguinte, né? No fundo, aquilo que nós somos realmente é o nosso passado. O futuro, assim, não aconteceu, no fundo ele não sabe o que vai acontecer. O presente está sendo construído, mas de fato aquilo que nós realmente somos já passou, é o que já passou, é o que já está para dentro da conta, entende? É o que já foi marcado, já está profundamente marcado na nossa história, já tem um selo, por assim dizer, né? Nós já vivemos e aquilo é o que realmente nós somos, de algum modo, e é isso que faz com que nós construamos um presente, né, de alguma forma, porque ele se baseia no passado, que nos fez, que nós construímos ao longo do tempo, né, com a nossa vida e etc. Ou seja, a nossa pessoa, a nossa personalidade, de algum modo, passa pelo modo como nós construímos a nossa própria biografia, né? Sim. A nossa história narra quem nós somos. E esse é um ponto interessante porque, aí, indo para um outro autor, né, olhando um pouco para o Olavo de Carvalho, quando ele fala sobre as camadas da personalidade, mais especificamente a oitava camada da personalidade, ele diz algo que é muito profundo, assim. A oitava camada é a camada em que o sujeito se confronta com a morte, né? Ou seja, o eu diante da morte, né? Ou seja, da possibilidade de morrer. Assim, se eu morresse agora, o que seria? Entende? Essa aqui é a minha vida? É isso que eu deixo? Essa é a minha história? Essa é a minha personalidade? Entende? Essa é a minha pessoa? Ou sim, que bom, graças a Deus, é isso, entende? Assim, depende do indivíduo, mas o fato é que o passado de alguma forma marca profundamente quem eu sou, né? Sim. Assim, e de alguma forma impulsa o projeto de um futuro, né? Funciona. Exato, impulsiona o projeto de um futuro, mas eu não serei ou eu não sou nada hoje que não tenha sido assim construído pelo meu passado, né? De fato, cada passo dado marca profundamente quem eu sou. E é bom que seja assim. O fato é que nós precisamos saber lidar com a história, não querer destruí-la, não abandoná-la, né? A nossa biografia tem uma importância imensa,
para a construção da personalidade, mas o fato é que ela precisa ser vista com maturidade. Isso me lembra de um filme muito bom que a gente depois poderia comentar também. O Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança. Que fala um pouco sobre isso, né, também das lembranças, enfim, e tudo mais. Mas assim, mas isso prova de que as escolhas que a gente toma na nossa vida, elas são extremamente importantes. Não são, não podem ser tratadas como aleatórias, né? Ainda mais as escolhas mais importantes, né? Que seriam, por exemplo, de um estado de vida e, enfim, né? Escolhas que são, que vão impactar na vida de outras pessoas também, né? Acaba que todas as escolhas vão impactar de alguma forma, né? Mas é que às vezes a gente trata umas escolhas que são banais ou que são modificáveis de alguma forma, que não vai ter tanto impacto, como se fosse vida ou morte. Questão de vida ou morte. E se a gente pega ainda, então, quando a gente tá lá no início, então, da nossa vida, ainda mais, né? A gente tem uma simples escolha e, tipo, nossa senhora, um negócio assim... super difícil, meu Deus, e assim, se eu escolher isso não tem mais volta, e às vezes não, né? Mudar um curso na faculdade, sei lá, até às vezes trocar de um emprego ou coisa dessa é algo muito simples, assim, né? Agora, uma decisão de vida mesmo, né? Do tipo, formar uma família, ou então um estado de vida super, né? Assumir um sacerdócio, vida religiosa. Tipo, Padre Labor lá, a mãe dele, tipo, faca na caveira, né, com ele, do tipo, você vai ser padre, então você vai ser padre, tipo, você vai ser padre mesmo, de verdade, tipo, sério, né? Tem algumas mães de sacerdotes que fazem isso. E sim, é isso, assim, tá bom, você vai ser, então assim, não tem essa de tipo, vou ver aqui, experimentar, qualquer coisa volta atrás. Ok, tem pessoas até próximas que, né, foram religiosas ou o que foi, já deixaram de ser. Tudo bem, tem casos e casos, mas o ideal é que não seja assim. Até porque se você parar pra pensar no matrimônio, o matrimônio não é assim. Tipo, você tem que ser muito bem discernido, muito bem vivido, porque assim, é uma decisão pra vida toda, né? Então assim, acaba que a gente trata às vezes umas decisões que não são tão importantes como se fosse vida ou morte, e outras que são assim super importantes a gente trata como se tanto faz, assim. Como se fosse qualquer coisa, né? Pode mudar depois, não é algo tão importante, ou tem outras coisas que primeiro tem que resolver para depois poder, né? Enfim, assim, assim, as escolhas da nossa vida, elas vão forjar quem a gente é, né? Quem nós somos, faz parte das escolhas que a gente tomou, dos erros, das doenças, né, das bancadas, das respostas atravessadas que nós demos para os nossos pais, sabe, quando a gente era adolescente. Tudo isso faz com que talvez, sei lá, hoje eu respeite mais os meus pais, que eu tenha um olhar mais amoroso, mais carinhoso pelos meus pais, pelos meus avós, né? Ou até pelas pessoas que fazem ou fizeram coisas erradas, escolhas erradas na vida, muitas vezes por erros que eu mesmo cometi, né? A gente fala, as nossas feridas, sempre falo, as minhas feridas fazem com que às vezes eu tenha um pouco mais de compaixão com algumas pessoas que agem de tal maneira, porque eu falo, eu também já errei, eu sei como é isso, eu já tomei escolhas erradas, então se eu não tivesse, né, vivido coisas erradas, talvez eu ia olhar, tipo, fala sério, tipo, essa pessoa, né? Ou julgando, enfim. Então, assim, é isso, né? Esse filme, ele mostra muito como a questão do tempo mesmo, ou seja, a vida, o tempo, o cronos, né? O tempo cronológico é um tesouro muito grande, né? E quando a gente vai chegando pro final do filme, a gente vê que é justamente isso o que ele vai tirar como, assim, um ensinamento para ele mesmo, para a vida dele. Porque conforme vão passando os anos, ele vai tendo os filhos, a vida vai correndo, né? Ele vê que, assim, não faz mais tanto sentido para ele ficar voltando no tempo. Porque ele tá vivendo os dias. Ele vive o dia como se aquele dia não fosse voltar mais. Né? Como todas as outras pessoas vivem, né? Ele poderia voltar, mas as outras pessoas não. Ou deveriam viver, né? No fundo. Ou deveriam viver desse jeito, né? Como se não voltasse mesmo, porque não volta, né? Então, assim, é bem interessante, assim, né? Na verdade. E é isso, é um filme que é muito simples, muito tranquilo.
que recebeu várias críticas, assim, por conta do correr do filme, porque é um filme muito tranquilo, assim, muito, até tem um tempo lento um pouco de filme, né? Então as pessoas, nós que estamos acostumados com as coisas rápidas hoje em dia, o filme pode parecer um pouco monótono, ia chato. cortar metade, assim, né? Tipo, e não, isso também é uma proposta do filme, né? É a vida. Faz parte da proposta do filme, exato. É a vida é assim. Né? Assim como nós aqui, a gente já gravou esse vídeo, o celular não gravou o vídeo, a gente tá gravando de novo o vídeo, ou seja, imagina, tipo 2 horas, sei lá quanto tempo mais. E assim, e é isso, assim, a gente terminou de gravar, viu que não tinha gravado quase nada e falou, meu, o tempo não dá pra gente voltar. Não dá pra voltar e fazer com que o celular estivesse no carregador pra Exato. Tem que lembrar da próxima vez, né? Não vou poder. Então, assim, é isso. Tipo, a vida é assim. A gente perdeu 2 horas? Sim. Fazer o quê? Paciência. A vida é assim. Né? Então, é isso, né? De fato, a mensagem é muito clara, assim, né? O ordinário precisa ser vivido como se fosse o extraordinário, né? Como é que é citado de... É porque falam que essa frase é de João Paulo II, mas na verdade não sabe se é. Mas é viver o ordinário de maneira extraordinária. Esse é o ponto. De fato, o pai do time no final do filme, né? O último conselho que ele dá pro time é, assim, antes dele definitivamente não poder mais aparecer, nem com o time voltando no tempo e tal, é a seguinte, né? Você vai viver o mesmo dia 2 vezes. Na primeira vez você viva de maneira normal e na segunda você volta e viva dando atenção a cada pequeno detalhe, né? E aí o time fala, de fato, aquele conselho do meu pai foi maravilhoso, mas eu dei um passo além do meu pai. Eu vivi o dia, desde a primeira vez, como se fosse a segunda. E eu já não volto mais no tempo, assim. É interessante isso, porque, veja, ele de fato toma nas suas mãos, com total liberdade e domínio, daquilo que está ao seu controle, né? Assim, ao seu alcance, assim, no seu controle. Que é fazer dos seus dias dedicados, assim. Em que ele preza pela responsabilidade, pelo amor, pela dedicação à família e aos seus e ao trabalho, e assim, veja, o tempo ele não é desperdiçado de maneira nenhuma mais, entende? Não é desperdiçado, sobretudo porque ele não pode, né, mesmo ele podendo viver 2, 3, 4, 5 vezes se ele quisesse, mas ele não desperdiça o tempo já de a primeira vez e já aproveita tudo, entende? A lição é muito clara para nós, assim, né, viva o teu tempo hoje como se ele fosse acabar já, né, então... É aquele famoso cumprimento, né, dos antigos monges, né, carpe diem, e o outro respondia memento mori. O que é isso, né? Aproveite o dia, e o outro respondia, e lembre-se de que vais morrer. Ou seja, aproveita o teu dia para deixar de fato a tua marca no mundo, nesse sentido, né, de construir uma personalidade autenticamente forte e santa, porque você vai morrer, cara, e pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Esse é o ponto importante, entende? Aproveitar o teu tempo de tal modo em que você ressoe todas as suas ações na eternidade, deixe marcas na eternidade que não passarão jamais, tá certo? Mas com uma conotação evidentemente positiva, boa, virtuosa, santa, se possível, entende? E é possível de fato, né? Mas esse é o objetivo, né? Não é só usar o carpe diem, como as pessoas usam por aí, não. As pessoas tatuam carpe diem no braço e não sabem nem o que significa o negócio. Não, que querem usar só aproveitar o dia e não lembrar que vai morrer, né? Tipo assim, tem que ser junto. Não, e é um aproveitar o dia no sentido errado, né? Exato, isso que eu tô falando. É tipo, carpe diem, né? Tipo, não é isso aí que a gente tá falando. Bom, mas acho que é isso, né? Assim... Digam aí se vocês gostaram, se vocês já viram o filme, se vocês pensam algo diferente, coloquem aí também. Se tem outra indicação de filme, escreve aí nos comentários também, compartilhe com todo mundo, dê um like. Se inscreva no canal, ative o sininho e nós nos vemos no próximo domingo, às 19 horas, quando nós temos o nosso encontro marcado. Então a gente vai ver se gravou mesmo. Palhaçada. Valeu, gente. Tchau. Tchau.